Gente, glória a Deus. Então fala para a pessoa bonita que está do teu lado aí, fala, é uma honra estar do seu lado. Isso é muito importante para mim. Glória a Deus. Não é hipocrisia e porque eu mandei, né? Agora faz por conta própria aí. Fala uma coisa diferente que eu não falei. Aleluia. O Senhor é bom, amém, amados? E eu creio que essa noite já começou diferente e não vai terminar igual. Amém? Vai terminar diferente também. Que eu creio onde há o Espírito, a liberdade. E se o pastor continuasse aqui, ele ia falar quase tudo que eu ia ministrar aqui. Porque eu vou falar sobre semente, amém? E eu quero que você abra a palavra do Senhor lá em 2ª carta do apóstolo São Paulo, capítulo 9, versículo 6. Aleluia. Semente, amém? Eu vou falar para a semente aqui, amém? Você é uma semente. E você é um depósito de semente também. Amém? Mas eu não vou ficar preso simplesmente na questão dos dízimos e ofertas e pouco. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Mas eu quero dizer que nós temos uma semente poderosa, amém? E nós nascemos para multiplicar. Aleluia. Multiplicar. Algo que Deus fez o ser humano foi com uma capacidade sobrenatural de multiplicação. Amém? Você sabe que hoje existe muita corrupção, muitas coisas ruins acontecendo no planeta Terra. Tem ou não tem? E a televisão fica falando e a gente assiste, fica meio doido, não é bom assistir muitas coisas. E a gente vai vendo, porque o homem tem uma capacidade sobrenatural para multiplicar tudo, qualquer coisa. Tudo. Mas graças a Deus que está se levantando um povo cada vez mais fiel ao Senhor para multiplicar coisas maravilhosas, coisas tremendas, amém? E eis que aqui está o povo. E 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, a palavra fala sobre semear com generosidade. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Dá um sorriso aí. Glória a Deus, é difícil sorrir forçado, né? Por isso que a gente tem que ser uma vida de sorriso, de alegria, amém? Aleluia. A Bíblia continua assim no verso 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. E aquele que supre a semente ao que semeia, o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente. Multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. E vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém? Amém? Então esses versos que eu li aqui representam bem o que vocês fizeram aqui na segunda parte. Amém? Eu quero que vocês fechem seus olhos. Eu creio que Deus vai derramar aqui uma unção de liberalidade. Há um dom, e é um dom que está na classe dos dons pessoais, que é o dom de repartir, o dom de contribuir, o dom de liberalidade. E é um dom que não é muito buscado, não. Mas eu creio que Deus vai derramar, porque o segredo da prosperidade está neste dom. É quando você é mão aberta, quando você é uma pessoa que doa, quando aquilo que você tem não é só teu, é das pessoas, é daqueles que estão à sua volta. E eu creio que o melhor de Deus está por vir, porque a semente não ficará retida, mas a semente sairá da sua mão, mas nunca sairá da sua vida, como até o pastor disse domingo. E eu quero que você fale com o Senhor agora, e diga a Ele o quanto você
quer ser uma sementeira produtiva. O quanto você quer ser uma pessoa que vai doar sobrenaturalmente. Então fala com Ele. Fala, não se limite só a dinheiro. Diga ao Senhor o quanto você quer doar amor, o quanto você quer doar amizade, o quanto você quer semear. Diga a Ele, em nome de Jesus, e eu creio que Ele está te ouvindo. Você crê? Então não fique quietinho, fala com Ele aí da sua forma. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos crendo, Senhor, porque escrito está na Tua palavra, Pai, que quando nós oramos crendo que vamos receber, acontecerá. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça venha sobre nós, Pai, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. E quantos podem dizer um amém bem forte? Aleluia. Amados, Deus sempre usa formas para nos abençoar. E uma das formas que Deus usa para nos abençoar se chama semente. Amém? Semente. E Deus, Ele sempre ensina de formas muito prática e fácil. Às vezes a gente que dá uma dificultada, a gente dificulta, por exemplo, para vir no culto, a gente dificulta porque está frio, dificulta porque é longe, dificulta por isso, dificulta por aquilo, não é verdade? O ser humano é um dos maiores dificultadores de Deus agir, para Deus agir. A gente dificulta muito. E às vezes a gente pega certos trechos da palavra de Deus também e dificulta. Faz eles complicados. Por que existe teologia? Para estudar, a ciência que estuda para descobrir Deus. Mas para que será? E às vezes você começa a estudar teologia e vira aquela complicação. E as pessoas querem explicar versículo, não precisa explicação, que já está falando, não é verdade? Coisa que já está escrita ali, é só você pegar, obedecer. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. A semente é uma coisa muito simples. Quem não sabe de semente? Todos nós sabemos. A semente é aquele grão. E quando ele cai na terra, ele morre. Você já viu falar? O próprio Jesus falou que se a semente cair na terra e não morrer, ela não vai produzir. E a gente acha que a semente vai morrer por completo. Não, ela não morre por completo, ela morre a casca, porque dentro ela não morre. Amém? Porque a semente ela tem que produzir. Se ela morrer completamente, daí é só ressurreição, né? E por isso que só a casca que morre, mas dentro tem a vida. Eu quero dizer para vocês, amados, que Deus ele quer usar a semente que Ele tem te dado. Diga assim, a semente Deus tem me dado. E o que você vai fazer com ela? Você vai semear, amém? O pastor disse até domingo que a semente ela sai da minha mão, mas não sai da minha vida. Isso é uma grande verdade. Porque Deus, Ele ama aquele quem dá com alegria. Quando você pega, libera a semente da sua mão e da sua vida, ela não vai sair da sua vida. Porque ela vai produzir, amém? Ela vai produzir, ela vai nascer e vai sobejar. Mas eu quero dizer para você que, para que eu tenha uma colheita sobrenatural, como que tem que ser a minha semente? Sobrenatural. Cada um vai nascer ou vai produzir conforme a sua espécie. O Senhor já tinha dito isso para Adão e Eva. Cada Adão e Eva, para os animais, para a plantação, cada um conforme a sua espécie. Então, o que eu quero colher? É o que eu vou plantar. Então, muito do que acontece hoje na tua vida é resultado do que você já plantou, você está colhendo, amém? Fala, que sementeira que eu fiz, hein? E muito daquilo que você quer colher depende do que você vai plantar hoje, do que você está plantando. Então, a nossa vida depende de semente, amém? Ou nós somos dependentes da semente, aquilo que nós fazemos, o que nós plantamos, o que nós semeamos, nós vamos colher. Porque a Bíblia disse, e o pastor até falou, Gálatas capítulo 6, versículo 7, tudo que o homem plantar, ele não vai colher. Tudo que o homem semear, ele colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Muitas vezes a gente fica irritado, né? Com o que nós estamos colhendo, fica bravo, fica irritado. Ah, que vida, ah, que complicação, ah, que casamento, ah, que trabalho. O problema não está nisso. Olha o que você plantou. Então eu posso evitar um plantio. Por exemplo, eu não vou plantar. Eu evitei, eu não estou plantando.
Mas a colheita, eu nunca poderei evitar. Então, amados, a gente tem que prestar muita atenção no que nós temos feito, como que nós temos levado a nossa vida. Às vezes a gente fica reclamando, fica falando isso, falando aquilo, mas o que você tem feito? O que você tem semeado? A Bíblia diz no Salmo 126, versículo 6, que aquele que leva preciosa semente, diga assim, preciosa semente. Esse é um salmo muito importante da palavra de Deus, diz assim, aquele que leva preciosa semente, andando, chorando, ele vai colher molhos. Ele vai colher uma semeadura sobrenatural. Por quê? De uma semente nasce muita coisa. E às vezes você fala, mas eu não fiz tudo isso para estar colhendo tudo isso. Mas não é o tanto que você faz, é a espécie que você faz. E depende do que você faz de ruim, a colheita é muito grande de ruindade. Porque a própria palavra do Senhor diz que aquele que semeia vento, o que ele colhe? Tempestade. Às vezes tem passado tempestade na sua vida, no seu trabalho, porque às vezes você tem semeado vento. Mas vamos mudar, amém? Vamos mudar a nossa semeadura. Porque veja bem, amados, muitas vezes a gente não entende certas coisas que estão acontecendo. E aí você está semeando coisas boas e você não está vendo tanto resultado, você não está vendo aquelas coisas acontecerem, mas eu quero dizer para você e quero profetizar para você. Você quer receber? Que a grande colheita virá, o sobrenatural de Deus virá. Porque a espécie daquilo que você tem plantado de coisas boas, você vai colher muito mais. Amém? Você crê? Você crê mesmo? A semeadura de Deus, aquilo que Deus tem para a tua vida, a colheita de Deus, aquilo que Ele tem para a tua vida depende da tua semeadura. Então eu quero dizer para você, amados, que você tem que decidir nesta noite. E decidir a partir de hoje, de quem você quer ser servo. De uma semeadura, de uma colheita de uma semeadura ruim, ou de uma colheita de uma semeadura boa. Porque você será servo daquilo que você planta, das suas atitudes, das suas decisões. Você vai ser escravo, você vai ser servo daquilo que você tem feito. Não é verdade? Não tem como. Você vai experimentar aquilo que você tem plantado, aquilo que você tem semeado. E por isso eu quero dizer para você, amado, espere a colheita. Amém? Diga assim, esperar a colheita. Mas como? Muitas vezes a gente fala, mas eu não quero esperar colheitas ruins. Então comece a semear coisas boas, espere a colheita. Muitos de nós e muitos que estão aqui não esperam a colheita de Deus. Ou aquilo que você plantou, fica reclamando, dá uma oferta, faz um ato de caridade, faz algo bom, é fiel, faz isso, mas fica reclamando, fica murmurando, não está esperando. Não está esperando a colheita, fica reclamando, mas eu dei, eu fiz. Amados, espere a colheita, amém? Deus tem o melhor. Diga assim, Deus tem o melhor. E o melhor dele está chegando. Amém? Pode ser daqui 1 minuto, daqui 1 segundo. E se for daqui 10 anos? Você vai esperar? Vai esperar? Vai esperar? Vamos ver qual amém que é mais alto. Daqui 1 dia você vai colher. Daqui 10 anos você vai colher. Deu um pouquinho assim, diminuiu. Depois você vai ver no DVD. Amados, nós temos que esperar. Não importa quantos dias, quantos anos. Se você plantou, você vai colher. Diga eu recebo. Diga eu recebo. E agora eu quero levar vocês, amados, a um texto da palavra do Senhor. Lá em Marcos capítulo 4. A parábola do semeador. Aleluia. Quantos semeadores temos aqui? Está chegando, ó. Daqui a pouco ele chega. Meio atrasado, mas chega. Você precisa ser um semeador. Esse semeador que eu vou falar aqui é um semeador que vai colocar semente dentro de você, para que você se torne um semeador também. Amém? Ele vai gerar e pôr a semente dentro de você, para que você seja um depósito dessa semente para também semear para o reino de Deus. Amém? Semear nas pessoas, semear na tua família. Evangelho de Marcos, capítulo 4. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, também fala sobre essa parábola. Ela é bem
discutida no Evangelho. Os escritores dos Evangelhos, vocês sabem, são um Evangelho só com 4 perspectivas diferentes. Cada um via diferente. E Marcos, ele é o Evangelho que viu o ponto de vista bem diferente dos outros. Ele é bem rápido, ele é bem prático, mais ou menos igual o Marcelinho, pastor. Não é só porque ele escreveu pouco, mas ele é prático mesmo. Marcos, ele fala ali os milagres ali rapidamente. E Marcos, ele foi um dos discípulos assim especiais. Porque Marcos, ele era um discípulo que não andou diretamente com Jesus, mas sempre esteve envolvido, porque a família dele foi discipulada por Cristo. Cristo, quando foi preso, chegaram na casa dele, pegaram Marcos, ele estava enrolado num lençol dormindo, e ele viu todo aquele alvoroço, ele era bem novo, e ele mesmo fala que tinha um moço que saiu correndo enrolado no lençol, e era ele, segundo os historiadores, era ele. Porque quando Jesus foi preso, foi de madrugada, e chegaram na casa dele ali, pegaram todo mundo dormindo, e ele novinho enrolou no lençol, falou, não quero ser preso também não, saiu correndo. E na verdade ele escreveu esse evangelho falando mais dos atos miraculosos de Cristo, ele pesquisou muito. E aqui no capítulo 4 ele conta a história da parábola do semeador. Jesus, ele conta esta parábola. E dentro desta parábola é tão interessante que antes de nós lermos aqui, Jesus ele começa a contar essa parábola e foi muito confusa para quem estava ouvindo e principalmente para os discípulos, ou seja, para os futuros apóstolos, porque eles não entenderam. Jesus começa a contar a parábola e que a semente caiu ali, e eles entendiam disso, porque imagina naquele tempo, você sabe que no tempo dos seus pais, dos seus avós, trabalhava, quem não veio, por exemplo, vamos fazer aqui uma pesquisa, perguntar, quem aqui viveu na região de sítio, fazenda? São tudo novos, né? Tem gente que vive até hoje. Imagina naquele tempo, porque eu sei, meus pais trabalharam na lavoura, e meus avós, mas e naquele tempo? Era muito mais fácil ainda de entender do que Jesus tinha falado, entre aspas. Mas Jesus começou a falar de uma forma que a semente caiu ali no caminho e veio o passarinho comeu e a semente caiu não sei na onde ali e foi dando um parafuso na cabeça dele, o que está acontecendo aqui? E Jesus contando aquela parábola, mas quando Jesus para de contar ali, eles estavam a sós com os 12, eles começaram meio que, assim, meio de levinho, né? Não falar, não vão achar que nós somos os ignorantes, não, Jesus. E começaram assim meio, o que o senhor estava querendo dizer lá, com aquela parábola? Aí Jesus começa a dizer a eles, olha, para vocês, ou seja, vocês entenderão o reino de Deus, mas para aqueles lá não. O que Jesus quis dizer com isso? Quem tem a Bíblia em casa aí? Quem lê? Quem entende? Porque veja bem, amados, Jesus quando ele começou a contar aquela parábola, eles acharam muito confuso. E hoje a gente sabe que a maioria das pessoas não lê a Bíblia porque não entende, não é verdade? Porque o entendimento da palavra de Deus não é simplesmente abrir igual o jornal Tribuna do Interior ou qualquer outro jornal e você vai ler, ver a notícia lá e entendeu, tal. A palavra do Senhor não é assim. Quantas pessoas que já leram muito a Bíblia, mas não entendem nada. E hoje a gente vê o que acontece muito de muitas aberturas de ministérios e tanto, porque cada um tem uma interpretação. Ah, tive uma interpretação, vou abrir aqui porque é a minha igreja é mais certa e vira aquele rolo e vira aquele negócio terrível que as igrejas que têm andado na verdade, na ética, às vezes sofrem um pouco por causa disso, de tantas coisas que acontecem. E Jesus estava querendo dizer assim, olha, vocês têm que compreender. E para vocês se dá a entender essas palavras do reino de Deus. Jesus chamou os 12 e começou a explicar. Parece que eu estou vendo os 12 aqui, amém? Porque vocês vão entender o que Jesus queria dizer com a parábola do semeador. E vocês estão incluídos nisso. A Bíblia diz no versículo 14, que Jesus, ele falou, o que semeia,
aquele que está com a semente, ele semeia a palavra, ou seja, a semente é a palavra. Diga comigo assim, a semente é a palavra. Amém? A semente é a palavra. Amém? A semente é a palavra. E a Bíblia diz que quando Jesus, ele falou que a semente é a palavra, o que ele estava querendo dizer? Que essa semente, esta palavra, ela está sendo lançada no solo. E esse solo se chama eu e você e a humanidade. Amém? E a humanidade. A palavra de Deus, quando ela é falada, quando ela é lida, quando você ouve ela é uma semente que está entrando dentro da sua vida para transformar a sua vida, amém? E como ela transforma, e como ela quer transformar. A palavra de Deus, quando ela é entendida, aí que começa o efeito dessa semente na nossa vida. Porque aí você começa a entender que a sua vida é um receptor da palavra, desta semente que vai produzir e produzir muito. Amém? Produzir muito. A palavra do Senhor aqui em Marcos, até eu quero que você acompanhe um pouco. A Bíblia diz do primeiro solo, porque aí nós vamos entender, existem vários tipos de pessoas que está espalhado.